Irmãos queridos, boa noite. Meu propósito é falar sobre o tema da adoração com base em João capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Pedir que a igreja abra a Bíblia, portanto, nessa passagem. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Se for possível diminuir o meu retorno, agradeceria. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Pai Santo, sem a Tua graça a igreja murcha. Sem a Tua graça, por mais que o pregador seja exato no enunciado da doutrina, o coração da igreja não se tornará estranhamente aquecido, tal como pôde testemunhar um dia o grande John Wesley. E é isso que nós queremos, Senhor. O coração estranhamente aquecido. A igreja cheia de transcendência, de glória, de luz, de verdade, de maneira que todos possam estar tomados da convicção de que Deus está entre o seu povo. Queremos sair daqui amando mais o Senhor Jesus. Nessa noite nós não vamos pedir ouro e prata. Nós vamos pedir, suplicar, clamar a Ti por um coração capaz de sentir a doçura do mel. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, essa adoração entrou para a história. É o paradigma do verdadeiro culto a Deus. E isso devido à sua beleza, à sua intensidade, e por que não dizer a sua extravagância. Foi assunto que correu pelas igrejas do primeiro século, a tal ponto que Maria nos é apresentada nas Sagradas Escrituras como aquela que havia ungido o Senhor Jesus com perfume de nardo puro, enxugado seus pés com seus cabelos. Isso se torna evidente quando nós examinamos um capítulo anterior a este, capítulo 11 do Evangelho de João, que no verso 2 declara: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Correu pela igreja do primeiro século a notícia de que uma mulher, irmã de Lázaro e Marta, havia expressado tamanho amor na cidade de Betânia, na casa de Simão leproso. Mas o que nos chama mais atenção ainda é que o objeto do culto, o adorado,
foi tomado por tamanha comoção ao ver um ser humano derramado daquele modo em sua presença, que decretou, na presença de todos, naquele mesmo dia, naquela mesma casa, naquele mesmo local, que onde quer que o Evangelho fosse pregado, a mão soberana de Deus haveria de garantir que esse culto prestado por Maria seria a todos declarado. Essa declaração do Senhor Jesus não aparece por algum motivo no Evangelho de João, mas nos é apresentada pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Onde esse Evangelho for pregado, esse amor, essa paixão, essa entrega, esse encanto, esse louvor extravagante, será testemunhado entre os homens, a fim de que a memória dessa mulher seja honrada. E mais do que isso, que o que ela fez, mais do que o que ela fez, aquilo em que ela se tornou, seja objeto da mais profunda ambição do espírito humano. Portanto, nós estamos diante de uma passagem paradigmática do ponto de vista do tema adoração. Se nós queremos saber o que é adoração, nós precisamos olhar para esta mulher lançando perfume sobre os pés do Senhor Jesus e transformando o seu cabelo em toalha. Fico feliz de trazer essa mensagem 2 dias depois do Dia Internacional da Mulher, que é a mais pura revelação nas Sagradas Escrituras do quanto a graça divina pode operar na vida dos membros da nossa espécie do sexo feminino. Que elas podem ter a apreensão mais gloriosa e santa da verdade. E que por isso devem encontrar espaço da igreja para falar sobre o que sentiram. Para responder a seguinte pergunta: o que você percebeu nele que lhe causou tamanha comoção? Escreva sobre isso. Por favor, nos mostre o caminho para experimentarmos o que você experimentou, porque nós gostaríamos de estar no seu lugar. Porque entendemos que você compreendeu o mistério. Você teve contato com o belo e por ele se afeiçoou. Você teve contato com o amável e nele fixou os seus afetos. Você foi tornada plena neste mundo caído. Olhando para essa passagem, emerge naturalmente uma pergunta: qual é a natureza da verdadeira adoração? E repito, é uma pergunta que emerge, a qual nós somos forçados a fazer, em razão do testemunho da igreja do primeiro século. Esta Maria é aquela que ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com seu cabelo. Onde o evangelho for pregado, esta história será contada. Pois bem, o que significa adorar? Qual é a natureza da adoração?
sua gênese. Não há tema de maior relevância para a vida da igreja do que esse. E isso em razão da ética cristã e em razão da antropologia cristã. Para a ética cristã, a boa obra jamais será considerada como tal se não tiver o amor pelo Criador como vínculo. Qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Do ponto de vista da antropologia cristã, é tema central, uma vez que a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus para viver a experiência dessa mulher, para estar em seu lugar. É o personagem bíblico que mais nós deveríamos invejar. Aqui é o ser humano cumprindo o propósito para o qual foi criado. É interessante que, nos primórdios da formação da cultura ocidental, nós nos deparamos com uma declaração que veio de um africano e que, infelizmente, a modernidade lançou no mar do esquecimento, deixando assim de compreender a si mesma e a causa dos seus infortúnios. Foi quando o africano Agostinho de Hipona registrou no prólogo das suas confissões: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Então, estamos tratando nessa noite de um tema central da fé cristã. Repito, tem a ver com a ética cristã, tem a ver com a antropologia cristã, tem a ver, em suma, com o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados de uma tal maneira que o nosso coração permanecerá em estado de eterno desassossego enquanto nós não contemplarmos a referência maior do que é belo, do que é justo, do que é verdadeiro. O contato com qualquer outra espécie de beleza, de justiça, de verdade, será o contato com algo que inevitavelmente vai produzir em nós uma nostalgia, uma saudade, uma vontade de voltar para um país onde nunca estivemos, mas para o qual nós fomos criados. Por isso que a Bíblia diz que na Nova Jerusalém não haverá sol, porque a glória de Deus a todos iluminará. Pensemos na pessoa do adorador. Olhemos para essa mulher. Meu Deus, como a análise darwinista, evolucionista, e é impressionante a quantidade de pensadores ocidentais que eu tenho lido, que veem os seres humanos estritamente do ponto de vista do evolucionismo darwinista. Somos o que somos em razão de todo o processo pelo qual a nossa espécie passou ao longo de milhões de anos, de maneira que o nosso comportamento é um comportamento biologicamente programado que desfaz toda a beleza, todo o sentido, todo o significado das nossas ações. E a questão é essa: como encaixar essa mulher nesse desenvolvimento do Homo sapiens? Como entender alguém que se viu diante de um homem? E a ele prestou essa espécie de culto.
derramando sobre sua cabeça, o seu corpo, os seus pés, o equivalente ao salário de 300 dias de trabalho. Foi o comentário na casa de Simão. Com pessoas dizendo, entre as quais os próprios discípulos, que o que Maria estava fazendo era uma loucura. Porque o cálculo do desperdício, segundo os presentes, segundo as testemunhas oculares, chegava a 300 denários. Um denário correspondia ao salário de um dia de trabalho. E ela derrama 300 dias de trabalho sobre o corpo do Senhor Jesus. Uma vez que foi o meio que ela encontrou para expressar a Ele o que o contato com o Salvador produziu em seu coração. Então nós estamos aqui diante de fatos, olhando para a vida dessa mulher, que trazem grande esperança para a nossa espécie. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, nós podemos desejar o belo, nós podemos discernir o belo, nós podemos contemplar o belo, nós podemos amar o belo, nós podemos fixar as nossas afeições no belo, ao belo cultuar, ao belo servir. E participando assim da sua beleza. Por isso ela pôde ser encontrada ali. Porque foi criada para funcionar dessa maneira. E quando o Espírito Santo a colocou diante do que de mais amável existe, ela prestou o culto mais apaixonado que se possa conceber. Sendo assim, nós somos remetidos por uma segunda questão. O que caracteriza a adoração cristã? Qual é a sua gênese? Vamos tentar entender o porquê desse comportamento. Eu conversava com alguns amigos nesse carnaval, e um deles me falou de uma moça, na faixa dos seus 25 anos, que passou por muitas igrejas no Brasil, e que chegou à seguinte conclusão: em nenhuma delas eu encontrei motivo para amar a Jesus. Eu perdi o encanto por Jesus. Eu não vejo motivo para servir a Jesus, para cultuar a Jesus, para amar a Jesus. Sendo assim, eu procurei, com base na biografia de Maria, tal como revelada pelo Novo Testamento, entender o que a moveu a prestar essa adoração. O que ela identificou em Jesus e que lhe causou tamanha comoção? Resposta número 1. Sem a mínima dúvida, tudo começou naquela visita que o Senhor Jesus fez à sua casa. E quando gastou um longo período conversando com ela, enquanto a sua irmã Marta trabalhava duro na cozinha. Vamos para o texto? Abram a Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas.
Deixa eu ver aqui que eu estou com uma Bíblia nova. Aqui, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Portanto, há uma íntima relação entre o ocorrido na casa de Simão leproso, em Betânia, uma semana antes da crucificação de Cristo, e o que ocorrera naquela visita que o Senhor Jesus fizera à casa de Marta e Maria. Maria ouviu alguma coisa que a comoveu, algo que a encantou, que fez com que ela se tornasse absolutamente convicta da messianidade de Cristo. E o que ela ouviu? Nós só podemos conjecturar. À luz do Novo Testamento, nós podemos imaginar o Senhor Jesus falando sobre a vitória da vida sobre a morte. Que num mundo de dor como esse, um dia a vontade soberana de um Deus de amor haverá de prevalecer sobre o sofrimento humano. Fico a imaginar que o Senhor Jesus falou sobre a sua segunda vinda, sobre o perdão de pecados, a justificação pela fé. Quem sabe ele disse para ela: filha, esqueça o que está sendo falado nas sinagogas, não preste atenção no que os rabinos estão pregando no templo em Jerusalém, eles enlouqueceram. Eu vim para chamar o meu povo não para amar a Deus, mas amar o Pai, a partir da revelação que o Deus Pai faz de si mesmo, através da minha vida e mensagem. Quem sabe naquele encontro, Maria confessou seus pecados e recebeu da parte de Cristo tratamento doce, misericordioso, paciente. Quem sabe Cristo naquele dia fez com que Maria deixasse o passado passar. Uma coisa é certa, aquele tempo que ela passou aos pés do Senhor Jesus, ouvindo em sua casa a pregação de Cristo, lhe ofereceu a matéria-prima desse culto na casa de Simão leproso. O Espírito Santo fez com que Maria, tal como haveria de ocorrer um dia na vida de Lídia, na Europa, deu entendimento a Maria, a fim de que ela tentasse para a pregação de Cristo e percebesse a excelência do que estava sendo compartilhado. Quem sabe Maria foi levada a dizer a originalidade na pregação. Ninguém jamais falou como esse homem. A sinagoga estava matando o meu espírito. Finalmente eu conheci um Deus atraente, um Deus digno do meu louvor, do meu amor. Encontrei finalmente sentido para amar esse Deus que mais parecia para mim como a figura do diabo do Antigo Testamento.
Mais do que isso, certamente o que havia ocorrido alguns poucos dias antes também teve íntima relação com esse culto, com essa decisão de quebrar o vaso de alabastro e derramar perfume sobre o corpo de Cristo. Pois no seu momento mais dramático, na maior angústia que ela havia vivenciado, o que Cristo havia pregado em sua casa veio a assumir concretude, se tornou algo real, tangível. Não eram mais palavras apenas, mas era Cristo se colocando ao seu lado 4 dias após a morte do seu irmão. E ali, não há mínima dúvida que 2 reações de Cristo a encantaram. Em primeiro lugar, o fato, isso, gente, é muito impressionante, meu Deus, que isso sirva de exemplo para a nossa vida quando nós pensamos na missão da igreja no mundo. Em sua casa, ela ouviu belas palavras. Em sua casa, recebeu doutrina, lentes para interpretar o Antigo Testamento. Em sua casa, ela testemunhou o Messias pulando do Antigo Testamento e se manifestando a ela. Só que no seu momento de maior agonia, ele encontra esse mesmo Messias soluçando. E Jesus chorou. E a Bíblia é clara em dizer o que levou Jesus Cristo às lágrimas. Quando Jesus viu que ela chorava, Maria, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, permitam-me colocar aqui entre parênteses, e visivelmente se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E aí declara o verso 35, Jesus chorou. Portanto, percebam que o culto cristão está estribado em doutrina, em verdade. Há conteúdo, permitam-me dizer, sem snobismo, há conteúdo proposicional. Verdades que nos foram comunicadas, as quais nós examinamos. E pelo Espírito Santo, por elas sentimos encanto. Elas aquecem o nosso coração. Ler esse livro definitivamente é experiência completamente diferente de contato com qualquer outro tipo de literatura. Esse livro faz o coração arder. Mas aí ela percebe, meu Deus, o logos, a palavra, o instrumento da criação, o criador da Ursa Maior, de Andrômeda, da Via Láctea, chorando com ela, sofrendo dores empáticas. E eu vou lhes dizer, é por isso que nós estamos aqui. É isso que nos move ao culto, à adoração. E outro ponto que precisa ser explicado: como entender o fascínio que Jesus Cristo tem exercido sobre a espécie humana há 2000 anos. Isso não é gratuito. Por que tantas obras de arte? Por que tantas canções? Por que tantas catedrais? Porque homens e mulheres cruzando os mares e montanhas, enfrentando o inferno para divulgar a sua mensagem. Porque ele é encantador. Porque esse choro
é justamente o que esperávamos de um ser todo-poderoso que nos vê nesse inferno. Três semanas atrás, estava saindo do banheiro, meu filho entra no meu quarto. Papai, você sabe o que houve? O que, meu filho? O Boechat morreu. Nunca na minha vida eu reagi à morte de um homem público como reagi à morte do Boechat. Eu não conseguia parar de chorar. E vivi pela primeira vez a experiência de um filho ter que me consolar. Pude perceber o seu embaraço, que eu não sou de chorar, gosto de tirar uma onda que encaro tudo, que sou forte, mas desmontei. Porque é a morte de alguém próximo, não que fosse alguém da minha intimidade. Eu tive o privilégio de ter uma conversa com ele de umas 3 horas, intermediada pelo Cessé, irmão do Theo, os quais eram amigos de infância, foram amigos de infância do Boechat, que participou de encontro aqui na Igreja Betânia. O Boechat era dos nossos, falava a nossa língua, é de Niterói, amava a nossa cidade, falava dela com ternura, era um companheiro de luta. Às vezes, enquanto ele falava, eu dizia: Senhor, isso é o que a Bíblia chama de pedra clamando. Que exposição da sua vida, que coragem, que compromisso, a ponto de não poupar nenhum partido político, nenhuma liderança política, que independência, que capacidade de defender o direito do pobre, do favelado, e com tamanha maestria. Eu ouvir o Boechat era uma experiência estética. Eu que gosto, que lido com comunicação, sempre me senti diante dele assim, conforme a palavra que está vindo agora, não sei se é estupefato. O que é isso? Às 11h30, ele deixava a Band News. Por volta de meio-dia, pegava um helicóptero para Campinas, para onde havia ido para dar uma palestra. Por volta de 2h30 da tarde, havia se transformado num corpo carbonizado, cuja identidade só pôde ser reconhecida pelo exame da sua arcada dentária. No auge da sua produção intelectual. Quem trabalhava com ele dizia: quanto mais velho ele fica, interessante, até do ponto de vista físico, ele ficou mais bonito. E melhor jornalista, ganhando todos os prêmios do jornalismo brasileiro. Dando voz para milhões de pessoas. Aí eu coloco esse problema filosófico diante de você. Um homem forte como ele. Eu acho que isso que chocou muitos. Sua força. Até quando ele entrou em depressão, ele revelou essa independência, essa coragem, esse destemor, ao tornar público o seu sofrimento, descrever o seu desamparo e declarar que havia pela primeira vez compreendido o significado bíblico da palavra inferno. O que ajudou milhões de pessoas. E aí eu ponho esse problema, permita-me dizer, não quero ser cruel, na sua mesa, olhe para esse corpo. Olhe para essa mão balançando, pedindo ajuda, debaixo das ferragens de um helicóptero. Por que Maria chorou?
Porque quebrou o vaso de alabastro. Porque transformou cabelo em toalha. Porque na condição de membro da nossa espécie, ela descobriu que o Criador sofre conosco. Que o Criador se importa. Entenda uma coisa, eu não quero dar uma de poeta aqui. Ela quebrou o vaso de alabastro, porque ela viu o alabastro chamado Jesus Cristo ser quebrado por amor a ela, a sua irmã, a humanidade. Não somos loucos. Esse nome, Jesus Cristo, nos fascina em razão dessa história contada pelo Novo Testamento. Desse ser absolutamente amável. E Bach fez bem em compor uma canção intitulada Jesus, Alegria dos Homens. É a nossa alegria. Mas veja, não é a compaixão de um impotente. É a lágrima de quem depois, tomado de autoridade, declara: Lázaro, vem para fora. E por isso que nós o amamos, em razão da harmonia entre o cordeiro e o leão. Cheio de ira, de raiva, determinado em afirmar a vida sobre a morte, ele declara: Lázaro, vem para fora. Mas não sem antes ter chorado. Vocês imaginem o que representou para uma mulher do primeiro século se deparar com um ser tão poderoso assim e vulnerável. Não sei se Maria tinha um namorado. Uma coisa é certa, nunca se deparou com alguém tão encantador. E que despertara em seu coração aquele sentimento próprio de quem se vê diante do belo, do verdadeiro, do justo, do amável e do que é santo. Por fim, em que consiste a verdadeira adoração? Em primeiro lugar, servir. Era a prática daquele tempo, quando a pessoa chegava na casa de alguém, após caminhar pelas estradas poeirentas de Israel, ter seus pés lavados por um escravo. Maria conjecturou: eu vou fazer o trabalho do escravo, mas esses pés são dignos de ser lavados com o melhor perfume da terra. E aqui vai uma interpretação livre. Eu não sei se havia chegado ao ouvido de Maria a história de uma provável prostituta que havia praticado o mesmo ato de adoração, que banhara os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e os enxugara com seus cabelos. Quem sabe ela pensou: pois eu vou fazer o mesmo. E faz aquilo que não era comum na cultura do primeiro século: desata o cabelo. E com ele enxuga os pés do Senhor Jesus. Ela serviu o Senhor Jesus. Ela ofereceu o melhor. Perfume de nardo puro. E não apenas isso. A Bíblia declara
que a casa se encheu do perfume derramado por Maria. Adoração é isso. É deixar a imagem e semelhança de Deus que há em nós vazar. E pessoas se sentirem estimuladas a participarem conosco do culto ao Criador dos céus e da terra. Gostaria de apresentar rapidamente algumas conclusões práticas. Gostaria de fazer aplicação do que foi falado. Eu lhes falei sobre a pessoa do adorador, eu lhes falei sobre a pessoa do adorado, e eu lhes falei sobre a natureza da adoração. O que fazer desse culto? O que fazer dessa história? Em primeiro lugar, permita-me dizer que se há alguém a quem você deve invejar na vida, esse alguém é Maria. A essa ambição, todas as suas demais ambições deveriam manter uma relação de subserviência. No fundo, o que nós procuramos é isso. É dizer o que nunca falamos. É encontrar algo digno da nossa afeição. Eu me lembro de um filme que levava o seguinte título: Nunca te vi, mas sempre te amei. Aqui nós estamos, portanto, diante da alma em seu êxtase. Aqui nós temos descanso, aqui nós temos alegria, aqui nós temos, vamos assim chamar de perplexidade santa, aqui nós temos sentido para a vida, aqui nós temos perdão, aqui nós nos reconciliamos com essa história estranha que testemunhamos diariamente. Que essa seja a sua meta. Se o Espírito Santo me perguntasse agora, ou se você me indagasse, onde você quer chegar, Antônio, com essa pregação? Despertar em seu coração a ambição por ter uma ideia do que Maria sentiu. E um dia, poder exalar esse perfume. Segundo lugar, segunda aplicação prática. Cultive o espírito. Invista na alma. Você tem uma alma. O cristianismo nos ensina que nós temos um homem interior. Separe tempo para ser santo. Mantenha contato regular com esse livro em solitude. Leia as biografias dos santos. Tenha comunhão com os santos. Participe da ceia do Senhor. Não abra mão da congregação dos santos, desses encontros, nos quais, humildemente, paramos para nos dedicarmos ao exercício de ouvir a pregação da palavra de Deus através de um mortal como nós. Isto porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
não quero ser moralista, mas não se deu direito de assistir todos os filmes, todas as peças de teatro. Não se deu direito de ir para locais onde você sabe que ali não vai encontrar Jesus Cristo. Entenda uma coisa, essa passagem é um soco na boca do estômago da modernidade. Por quê? O que os modernos ensinam? Que pela razão, o uso estrito da razão, nós podemos fazer ciência, nos organizar politicamente. Conhecer a vida, entender o propósito da nossa existência, desconsiderando o fato de que o nosso comportamento não é tão racional como nós imaginamos. E que nossas avaliações supostamente racionais podem ser obstaculizadas ou entrar em colapso em razão das paixões do nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Eu não li a história toda. Mais adiante, nós vamos ver Judas irado com a atitude de Maria e dizendo, esses 300 denários poderiam ter sido lançados no gasofilácio, vamos assim dizer, poderiam ter se transformado em oferta para os pobres. E isso em razão da sua intenção de reter parte do dinheiro. Em dias em que ele já havia entrado em acordo com a liderança religiosa judaica para trair o Senhor Jesus. Prestem atenção, nós vamos entrar agora num dos campos mais complexos da teologia. Judas e Maria, diante do mesmo fenômeno, tendo acesso à mesma pessoa, às mesmas informações. Judas, pensando na morte de Jesus Cristo. Maria, sem saber expressar a profundidade do seu amor. Entramos num grande mistério. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E se você me permite dizer, não peque contando com o arrependimento. O arrependimento não está sob o controle humano, é dom de Deus. Não conte com uma coisa que você não sabe se poderá ter. É Deus quem dá o arrependimento. Portanto, permita-me dizer, tema o endurecimento judicial. Tema o Espírito Santo se apartar de você e deixá-lo entregue a si mesmo, tal como aconteceu com Faraó, tal como aconteceu com o povo de Israel, tal como aconteceu com Jerusalém no ano 70, quando foi devastada pelas tropas de Tito. Tenha zelo pelo seu coração. Diz o salmista, abre bem a tua boca que eu a encherei. Amplie a sua capacidade de percepção do amor. Eu tenho amigos que são fascinados, já contei isso para vocês em outra ocasião, fascinados por vinho. Eu ainda não consegui entender o fascínio do vinho, eu não tenho paladar ainda para vinho. Tenho me esforçado,
mas não entendo o fascínio, como que eles gastam tanto tempo com vinho e o êxtase que experimenta tomar as suas taças de vinho. E não estou querendo dizer que eu sou santo não, porque nesse campo, porque eu tenho uma outra preferência. Bom, o que eu espero é que nunca aconteça comigo é que eu não tenha paladar para esse livro. Que diante do fato Jesus Cristo, eu não me comporte como Judas Iscariotes. E que eu não esteja envolvido com nenhuma espécie de prática que embote os meus sentidos espirituais e me impeça de ter prazer no meu Criador. Peça essa bênção, clame, faça como o apóstolo Paulo recomenda que façamos, e ele mesmo fez na carta aos Efésios, quando ele diz a seguinte coisa: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Eram crentes, e ele diz, a fim de que Cristo habite no coração de vocês pela fé. Que é a diferença de você estar aqui e de você estar definitivamente no lugar, de ocupar um lugar, de encher um lugar. Que Ele habite no coração de vocês, estando vocês arraizados e alicerçados em amor. Isto para quê? Com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a sua ambição. É por isso que você tem lutado. O que você tem a dizer sobre a semana que se passou? Suas escolhas, a administração do seu tempo, o que você leu, o que você escutou, foi condicionado por essa ambição. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que significa que se você buscar, vai encontrar. Não sei se você pedir uma casa em Búzios, você vai ganhar uma casa em Búzios. Mas se você buscar a plenitude do Espírito Santo, se você pedir a Deus esse amor, se você num culto como esse declarar, Senhor, eu invejo essa mulher, eu não entendo essa linguagem, é um outro mundo, não faz parte da minha vida, mas eu sinto inveja, porque a impressão que eu tenho é que eu estou do lado de fora da festa. Pessoas em condição piores do que a minha falam de uma alegria, de uma paz, de um júbilo que eu não conheço, Senhor. Senhor, me ajude a ter o coração de Maria. Contemple Jesus. Medite sobre Jesus, leia os evangelhos. Pense na vida de Jesus, no sacrifício de Jesus, na união da natureza humana com a natureza divina. Olhe para Ele no Getsêmani dizendo, Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Na série de exposições bíblicas lá na igreja da Barra, sobre Marcos e agora sobre João, os momentos que eu me pego mais eletrizado no púlpito, mais tomado por um sentimento doce por Jesus Cristo, são aqueles nos quais eu percebo Cristo em conflito com a liderança religiosa judaica. Eu sou tomado por um fascínio,
por uma alegria de pregar esse evangelho, por um desejo de dedicar minha vida inteiramente a essa causa. Porque veja só, as autoridades de Jerusalém, vou pegar um caso, eu achei esse negócio extraordinário. Quando eu preguei, eu perdi a voz. As autoridades disseram para os fariseus: vão lá e procurem ver o que esse rapaz está pregando, porque ele está enfeitiçando as multidões. E aí eles viram-se, eles se aproximam de Cristo e dizem a seguinte coisa: mestre, nós observamos que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso não é maravilhoso? Havia teologia sobre lavagem de mão. Como lavar a mão adequadamente. Toda uma preocupação com essa dimensão cerimonial, construída socialmente, sobre a qual Jesus simplesmente se recusou a falar com os discípulos. Simplesmente eles ignoravam essa preocupação das instituições religiosas. Eu tenho coisa mais séria para chamar a atenção de vocês. Tem muita gente pobre cercando a gente. Muita gente lutada, enferma, carente de perdão, de direção para a vida. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem feito por causa do sábado. O objetivo da lei é emancipar a vida, é glorificar a Deus e promover a santidade e a felicidade humanas. Esse é o nosso Cristo. Então pense nisso. Ofereça a Ele o melhor. Seu corpo, sua mente, o seu tempo. O que é quebrar o vaso de alabastro hoje? Eu que sou tão terrivelmente tentado manhã, tarde e noite, eu entendo que quebrar o vaso de alabastro é isso aqui, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso é quebrar o vaso de alabastro. Minha meta não é ganhar esse mundo, diz o apóstolo Paulo. Minha meta é satisfazer os desejos daquele que me vocacionou. Termino com uma palavra. Hoje lá na igreja, esse último ponto, eu fiquei tão comovido que eu tirei o microfone e saí andando pelo tablado. Estava um culto bonito, a igreja cheia, a beça, graças a Deus, depois de toda a tempestade que nós passamos no ano passado. E aí me ocorreu de dizer a seguinte coisa para os irmãos. Inicialmente eu cheguei ao ponto de dizer: olha, eu pensei em me dirigir apenas às mulheres, mas eu vou me dirigir aos homens também, porque eles estão expostos a essa mesma experiência. Vamos lá. Maria, quebrando o vaso de alabastro, derramando sobre a cabeça do Senhor Jesus, ungindo até mesmo os seus pés, os enxugando com seus cabelos. Não precisava falar nada. Não precisava falar nada. E quem recebia o tratamento, não apenas não a recriminava, como dizia: é tão especial para mim, que essa história vai ser contada no planeta. Enquanto houver igreja, houver pregação, o meu evangelho vai estar associado a essa história. E essa mulher se transformará na maior referência de adoração da minha igreja. Que significa, portanto, que nós nos derramamos a Ele, na presença dEle, quebrando o nosso vaso de alabastro, e Ele também abre o seu coração, deixando o seu perfume vazar.
seu amor nos envolver. Qual foi a aplicação prática que eu fiz hoje? Se eu fosse pentecostal, eu diria: meu servo, minha serva, eis que vos digo. Vamos lá? Não deixe ninguém ocupar esse lugar na sua vida. Não deixe. O amante tem halitose, o amante ronca, o amante amanhã, ele pode se esquecer de você e se apaixonar por uma pessoa que ele venha julgar mais sensual, mais atraente, mais inteligente. Não derrame esse perfume sobre sua profissão. Se você fizer um AVC, entenda que para a economia de mercado, você passará a não dar mais lucro. Entenda esse ponto. Entenda esse ponto. Só tem um que é digno dessa adoração. Se você se comportar desta maneira, com o que é criatura, você estará exposto a 3 espécies de sentimento. Número 1, ira, mas muita raiva, muito ressentimento, porque você não haverá de tolerar quem se interponha entre você e esse ídolo no qual se transformou essa obsessão da sua vida. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você não vai tolerar crítica, você não vai tolerar competição, você não vai tolerar, repito, quem se interponha no seu caminho. Você só pode, há uma frase para a qual, quer dizer, que você só pode declarar para uma única pessoa no universo: eu sou do meu amado é meu. Só Jesus pode ouvir isso dos seus lábios. Se você derramar esse vaso aí com unguento e prestar esse culto para o que é criatura, você viverá tomado de insatisfação. Porque nós estamos diante sempre do que muda, do que se esvai, do que se encontra em estado de entropia, do que se deteriora, do que murcha, do que fenece, do que nós não temos em mãos, do que decepciona. Aqui, Maria estava com o coração blindado. Ou melhor, aqui, meu Pai, aqui ela estava diante do único, diante de quem nós podemos nos tornar vulneráveis, nos entregar sem reservas, porque não haverá jamais de banalizar o nosso amor. Ninguém merece ocupar esse espaço na nossa vida. E por fim, se você prestar esse culto a qualquer humano, a qualquer ídolo desse mundo, desse século, você viverá tomado de ansiedade. É de sentir pena daquele que... Interessante, né? Que são 2 pessoas que devem ser objeto da nossa compaixão. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Aí você olha para essa pessoa e diz: compadece-te dela, Senhor. São muitos anos orando e chorando pelo que não conquistou e talvez jamais conquistará. Mas há uma outra pessoa que deve ser motivo da nossa compaixão. Obteve tudo que um dia sonhou, mas vive agora diante do tormento
da percepção de que aquilo pelo que sonhou e obteve não satisfaz, e associado à ansiedade fruto do temor de vir a perder aquilo pelo que tanto lutou. Só Jesus é digno dessa adoração. E se tivermos que amar alguém, alguma causa, nosso ministério, por exemplo, estabeleceremos um vínculo com Jesus Cristo, a fim de que quando perdermos o que obtivemos através de oração, não venhamos a nos sentir como se tivéssemos perdido a própria alma. Eu termino contando uma história do grande Martin Lloyd Jones. Fim da vida, no chamado leito de morte, câncer. Ele conta na sua biografia: ai de mim, se eu dependesse do meu ministério para ter sentido para viver. Porque aqui nessa cama, eu não posso mais pregar. Não tenho mais forças para ir para o púlpito da capela de Westminster e pregar a palavra de Deus novamente. Contudo, o fundamento da minha sanidade, da minha alegria, do sentido da minha vida é o meu Deus. E é por esse exclusivo motivo que eu tenho paz nesses últimos dias de vida. O que o levou a escrever um bilhete para sua mulher e para suas 2 filhas: por favor, cessem de orar por mim, não me detenham da glória, permitam-me partir. Que Deus nos conceda graça para entrarmos nesse mundo da adoração e participarmos da vida emocional de gente como Maria, e exalarmos esse perfume. Porque, em última análise, essa é a nossa missão no mundo: mostrar para os membros da nossa espécie que levamos o Criador a sério, que nós o amamos, que Ele é a alegria da nossa alma e que, por amor ao Seu Filho, nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus. O que vocês acham agora de, nesse culto presbiteriano, nós clamarmos a Deus pelo fogo pentecostal? Será que é possível ter batismo com o Espírito Santo nessa noite? Será que é possível Efésios 3 se cumprir? O Espírito vir sobre nós e nos ajudar a ter uma ideia de todas as dimensões desse amor: altura, largura, comprimento, profundidade. Você quer isso? Você quer participar desta adoração? Vamos agora então orar, amados irmãos, porque nesse exato momento estabelece um senso profundo de impotência, porque a partir de agora não há mais nada que a igreja possa fazer por você, que a pregação possa fazer pela sua vida. Agora é o momento do Espírito abrir os olhos do nosso coração, para que vejamos a glória de Deus na face de Cristo, e o cultuemos em espírito e verdade, para sairmos daqui para provar da verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Ter um coração puro, um coração que só tem um amor, um coração que só tem um único objeto de culto. Vamos ficar de pé e vamos orar?